é um fenômeno incrivelmente raro, ocorrendo em apenas 1 em 100 mil nascidos vivos. No entanto, quando isso acontece, muitas vezes vem com um prognóstico ruim. Cerca de 60% dos gêmeos siameses não costumam passar dos primeiros dias de vida. É um assunto que muitas vezes vem acompanhado de muitas perguntas. Como os gêmeos siameses são criados? O que pode ser feito para gêmeos siameses que continuam a sobreviver após o nascimento e como os médicos os separam? Além disso, como é a qualidade de vida de quem não é submetido à cirurgia? No processo normal do surgimento de gêmeos idênticos ou monozigóticos, o ovo fertilizado, também conhecido como zigoto, se divide em 2 dentro da mãe. Isso acontece muito cedo, muitas vezes antes que a mulher perceba que está grávida. No caso de gêmeos siameses, no entanto, a divisão do zigoto faz uma pausa antes que o processo seja concluído. O desenvolvimento continua como normal, formando 2 embriões fundidos que resultarão em bebês conectados. Então também pode ocorrer em gêmeos fraternos ou dizigóticos? Como você já deve saber, a criação de gêmeos fraternos ocorre quando 2 óvulos separados são fertilizados por 2 espermatozoides diferentes. Assim como os gêmeos idênticos, os gêmeos fraternos não compartilham 100% dos mesmos genes. Em vez disso, os gêmeos fraternos são mais parecidos com irmãos comuns, compartilhando 50% de seus genes e podem ou não ser parecidos. Enquanto gêmeos idênticos quase sempre nascem do mesmo sexo, gêmeos fraternos podem variar. Gêmeos menino-menina são o tipo mais comum de gêmeos dizigóticos, ocorrendo em 50% dos casos. Gêmeos menina-menina são os segundos mais comuns e gêmeos menino-menino são os menos comuns. Somente em casos muito raros de condições cromossômicas, os gêmeos monozigóticos podem consistir em sexos diferentes. Gêmeos não idênticos podem acabar se tornando algo chamado quimeras. Isso ocorre quando os gêmeos fraternos se fundem no início do desenvolvimento. A palavra quimeras, originalmente derivada da mitologia grega, era um animal com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de serpente. Quimeras reais, no entanto, não são tão dramáticas. A definição científica refere-se a um fenômeno genético dentro de organismos que ocorre quando o indivíduo se desenvolve a partir de 2 ou mais zigotos com genótipos distintos. Portanto, isso não resulta em 2 pessoas conectadas separadas, como os gêmeos siameses, mas em vez disso, em uma única pessoa, que consiste em genes de uma mistura de ambos os gêmeos. Seria como combinar 2 de seus irmãos em uma pessoa. Em essência, você pode ser seu próprio irmão ou irmão gêmea. Se isso não é suficientemente confuso, considere o fato interessante de que, embora incomum, é tecnicamente possível que os gêmeos fraternos tenham pais diferentes. Isso acontece quando 2 óvulos são fertilizados, cada um do esperma de um homem diferente. Teoricamente, é possível que esses gêmeos possam se fundir, criando uma pessoa com quimerismo que tenha 2 pais biológicos. É fácil imaginar que isso poderia levar a uma dinâmica familiar muito confusa. No entanto, no caso do quimerismo, é incrivelmente raro, com apenas 30 a 100 casos conhecidos até hoje. Voltando ao tópico de gêmeos siameses, você pode se perguntar o que acontece com aqueles que sobrevivem e como os médicos os separam. Separar gêmeos siameses é um procedimento altamente arriscado e muitos médicos não o farão, a menos que seja absolutamente necessário para a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Geralmente, isso se baseia caso a caso e depende realmente de qual parte do corpo os gêmeos estão conectados e se eles podem sobreviver à separação. Obviamente, se eles compartilham muitos órgãos vitais, a separação é mais difícil. Se gêmeos compartilham um coração, por exemplo, uma cirurgia bem-sucedida se torna impossível. No entanto, se eles compartilham apenas um fígado e o trato gastrointestinal, a cirurgia é uma opção mais realista. Obviamente, se os gêmeos tiverem conjuntos separados de órgãos, as chances de cirurgia e sobrevivência bem-sucedidas serão maiores. O tipo mais raro de gêmeos siameses é quando estão conectados na cabeça. O nome para isso é gêmeos craniófagos. A separação para esse tipo depende se os gêmeos compartilham um cérebro ou se estão conectados no crânio, que atua como uma barreira entre 2 cérebros distintos. Nesse caso, é possível cortar o crânio para separá-los.
A medicina moderna facilita muito a separação de gêmeos siameses e se beneficia mais com a cirurgia bem-sucedida. Isso é incrível quando se considera que as gerações passadas não tinham esperança. Historicamente, gêmeos conectados que sobreviveram à infância tiveram que permanecer juntos durante toda a vida. Um exemplo disso vem de um famoso conjunto de gêmeos conhecido como Eng e Chang Bunker, que estavam conectados no estômago. Eles eram irmãos nascidos na Tailândia em 1811. Durante esse período, a Tailândia foi chamada de Siam, assim cunhou o termo gêmeos siameses. Hoje, esse nome não é mais válido, pois tem um estigma negativo associado a ele. O fato de Eng e Chang serem meninos é especialmente raro porque, por razões que os médicos ainda não entendem completamente, as gêmeas siamesas são mais propensas a sobreviver do que os homens. 70 a 75% dos que vivem tendem a ser do sexo feminino. Assim, os irmãos foram verdadeiramente excepcionais. Os meninos viveram a vida normalmente na maior parte do tempo e acabaram se casando com duas mulheres diferentes. Eles geralmente tinham que se revezar na casa de cada esposa porque as duas mulheres não queriam dormir na mesma cama uma com a outra. Os homens também acabaram tendo muitos filhos. Chang teve 10 filhos e Eng teve 11. No final de suas vidas, no entanto, Chang se tornou alcoólatra e Eng queria se separar dele porque não queria ter que carregar o corpo sem vida de Chang após a morte. No final, Eng viveu apenas algumas horas após a morte de Chang. A causa de sua morte não é clara, apesar de alguns acreditarem que ele morreu de choque ao ver seu irmão morto. Como Eng e Chang eram conectados apenas pelo fígado, os médicos acreditavam que poderiam ter sido facilmente separados se estivessem vivos hoje. Na época, porém, tal cirurgia teria sido fatal, resultando em perda excessiva de sangue, o que provavelmente mataria os dois. Então, por que separar gêmeos siameses? Bem, por um lado, gêmeos siameses que vivem após o nascimento são mais suscetíveis a maiores problemas de saúde e complicações. Seu posicionamento também pode deixá-los mais desconfortáveis, tendo que dobrar as costas e contorcer seus corpos de maneira não naturais para acomodar sua conexão. A separação bem-sucedida também permite que os gêmeos vivam estilos de vida autônomos e totalmente independentes, além de poderem tomar decisões livremente sem ter que consultar o irmão ao qual estão conectados. Em alguns casos, no entanto, não separá-los pode ser a melhor opção para uma melhor qualidade de vida. Um desses casos envolve o de Abby e Brittany Hensel, gêmeas com duas cabeças diferentes que compartilham um único corpo. Em um documentário de 2011 sobre essas meninas, os médicos explicaram que sua qualidade de vida seria pior se fossem separadas, porque cada garota teria apenas um braço e uma perna e mal conseguiria funcionar normalmente sem a outra. O documentário descreveu a vida de Abby e Brittany o mais próximo possível do normal. Elas cursaram o ensino médio em uma pequena cidade onde todos as conheciam e não ficaram tão chocados com a aparência delas. Na escola, as meninas conseguiam ter muitos amigos e eram tratadas como duas pessoas distintas, apesar de estarem conectadas ao corpo. Os professores foram entrevistados dizendo que uma era muito extrovertida, enquanto a outra era mais reservada. As garotas até receberam duas carteiras de motorista diferentes e são perfeitamente capazes de dirigir um carro como uma pessoa normal. No caso delas, cada gêmea controla seu lado do corpo e se coordenam independentemente. Isso que é trabalho em equipe. Embora elas aleguem não serem capazes de sentir o outro lado do corpo, no entanto, elas parecem estar tão sincronizadas entre si que inconscientemente arranham uma picada de mosquito no braço da outra. Os médicos ficam intrigados com isso e acreditam que deve haver um vínculo psicológico forte que conecte as duas a esses tipos de movimentos harmonizados. Elas admitem que o sono é dificultado, pois o posicionamento pode ser um desafio. Quando perguntadas se elas gostariam de se separar, Abby e Brittany disseram que não. Elas explicaram, quando entrevistadas, que não conheciam outra maneira de ser e gostam muito da companhia uma da outra. Hoje, as meninas trabalham como professoras da 5ª série, embora recebam apenas um salário e sejam tratadas como uma funcionária. Isso as incomoda bastante porque elas têm duas formações diferentes e duas perspectivas diferentes sobre como ensinar.
A vida para elas muitas vezes pode ser frustrante com a constante confusão de pessoas de fora quanto a tratar as gêmeas separadamente ou como uma. Ainda assim, as duas são inspiradoras para os outros, uma vez que não deixam as pessoas derrubá-las nem as impedem de viver uma vida satisfatória. Dessa maneira, as meninas podem ser vistas como figuras de unidade e força. Se você planeja começar uma família algum dia, talvez esteja se perguntando quais são as chances de ter gêmeos siameses ou mesmo gêmeos em geral. Bem, como mencionado no início, suas chances de ter gêmeos siameses são de aproximadamente 1 em 100 mil, o que torna altamente improvável. Com esses números, metade dos gêmeos siameses tendem a nascer mortos. Isso significa que suas chances de ter gêmeos siameses sobreviventes são de cerca de 1 em 200 mil. Muito, muito improvável. No entanto, se você conseguir vencer as probabilidades, talvez deva considerar comprar um bilhete e tentar suas chances de jogar na loteria. Agora, talvez você esteja curioso sobre as chances de ter gêmeos em geral não unidos. Os técnicos de ultrassom geralmente podem dizer muito cedo se você está carregando gêmeos. Se os gêmeos são monozigóticos ou dizigóticos, no entanto, pode ser muito difícil de determinar. Geralmente, os gêmeos fraternos podem ser identificados se os bebês forem de sexos diferentes ou se tiverem tipos sanguíneos diferentes. Suas chances de ter gêmeos em geral são influenciadas por uma grande variedade de fatores diferentes. Muitas delas incluem se você é uma mulher com mais de 30 anos, usa tratamentos de fertilidade, está acima do peso, é mais alta que a média ou tem um histórico familiar de gêmeos. No geral, a taxa de gêmeos idênticos é praticamente constante em todas as regiões, enquanto se sugere que a produção de gêmeos fraternos seja altamente afetada pela etnia e localização. O raciocínio por trás disso é principalmente indeterminado. Mas, em geral, os de etnia africana têm maior probabilidade de gerar gêmeos fraternos, enquanto os asiáticos são os menos prováveis. Por local, pode haver muita diferenciação nisso. Em 2003, estatísticas nos Estados Unidos mostraram que as taxas de gêmeos para americanos negros eram mais altas, em torno de 17 por 1000 gestações. Para os americanos caucasianos, esse número foi de aproximadamente 15. Isso pode não parecer uma grande diferença à primeira vista, mas quando comparado a outros países, a diferença aumenta. No mesmo ano, as taxas de geminação na Dinamarca, Grécia e Holanda foram de cerca de 20 por 1000 nascimentos, enquanto a Nigéria os derrotou com uma enorme taxa de geminação de 40 por 1000. Isso é o dobro da quantia. Ainda assim, mesmo na Nigéria, foram encontradas variações de gêmeos entre diferentes regiões. A Nigéria Ocidental e Oriental teve as taxas mais altas, com 33 a 67 gêmeos por 1000 nascimentos, enquanto esse número foi menor no norte da Nigéria, com apenas 19. Novamente, o raciocínio por trás disso não é claro. Se você fosse um gêmeo siamês, gostaria de ser separado? Ou você acha que ter uma fonte constante de companhia pode ser atraente? Conte para a gente nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.